A técnica do envelhecido junto com o enferrujado, ela falou, Cláudia, a gente pode fazer em várias superfícies, né? Na madeira. Exato, a gente pode fazer em MDF, a gente pode fazer em pinos, a gente pode fazer num vidro, a gente pode fazer num talher, como eu vou fazer aqui. Com as mesmas tintas. Sim, só que no talher e no vidro existe um preparo, se a pessoa não for usar massa como eu usei, com um prime, porque senão a tinta ela não adere, não né? adere, né? Nessas superfícies a gente precisa passar um prime para que ela segure a tinta. Então vamos começar? Vamos Achei sim. fantástica a ideia, bem diferente. Eu trouxe aqui, adiantado para vocês, numa peça menor, essa tábua, né? Onde eu já passei uma mãozinha só do tabaco, tá? Depois disso... Tinta acrílica? Tinta acrílica. Eu gosto muito da acrílica, mas também pode ser PVA. Não tem problema. Depois disso, com uma cera branca, aquela que a gente encerava o chão, eu pego um paninho, um papel... Cera branca de encerar o chão? Cerinha. Hoje existem das grandes marcas aí, Também. existem o potinho de cera mesmo, né? Aí a gente pega um paninho, um papel e passa em algumas partes que eu queira da minha peça. Detalhe, passei cera, não vai secador quente, nunca. Porque a cera, ela tem uma gordura e aí ela pode marcar. Terminei a cera, vou passar a minha tinta com um rolinho. Essa tinta acrílica aqui, que é uma acrílica fosca também. Eu escolhi essa cor, eu gosto muito de fazer o enferrujado nessa cor. Que eu passei aqui por cima da cerinha. É um azul esverdeado. Exato. Lindíssimo. Esse aqui chama azul água. Verde água. Verde água. Verde água. E aí pronto, passei, sequei, posso secar com secador ou aguardar secagem. E agora eu pego uma lixa e venho desgastando a minha peça. Eu faço esses movimentos. Primeiro que você deixa a peça mais lisa, né? E eu quero fazer um desgaste nessa minha peça, tá? Lixei. Vou dar uma limpada nela, porque fica uma poeirinha. É importante tirar, viu, Cláudia? Porque depois nós vamos vir com a tinta envelhecendo. Essa madeira qual que é? É o MDF, essa é Pinos. É a Pinos, tá. Você vê que eu já vou trabalhar em duas diferentes. Eu pego um pincel, eu gosto desse de cerdas duras, né, que a gente chama, e algumas cores que fazem o envelhecimento. Primeiro, o laranja. Eu coloco o meu pincel na forma reta, molho todo ele e desgasto aqui, ó. Tiro o excesso dessa tinta e venho na minha peça. Imaginando que se fosse, por exemplo, um portão, ele começa a escorrer, enferrujar, né? Tem uma ordem, a gente tem que se remeter ali processo original, né? E foi o que eu fiz. Eu vim batendo em alguma posição de cima para baixo. Eu posso vir aqui, ó, batendo levemente com o pincel reto. Qual foi o objetivo de passar a cera? A cera é para dar um pouco de desgaste na peça. Eu não quero nada muito assim liso, muito... Passa a cera e aí depois vem com a lixa, é isso? Dá um desgaste? O desgaste. Que ela ajuda a tirar a tinta? Isso, ela arranca aquele pedacinho. Então ele não fica aquela pintura coberta 100%, ela fica com desgaste aí. Aí eu venho nos pontos que eu escolher, tá? Eu vou fazer alguns aqui pra vocês. Eu fiz com laranja, sem lavar o pincel, sem limpar meu pincel. Eu venho nessa cor âmbar, que é um gel envelhecedor. Também tiro esse excesso na mesma bandejinha. Tiro o excesso e venho por cima. Não precisa... só por cima? Não. Eu posso deixar um pouco daquele laranja aparecendo. Eu posso vir aleatoriamente. Ok. E ainda, o que dá agora o toque é essa cera betume, que eu uso para muitas coisas. Cera betume. Cera betume. É essa cera aqui, ó, Cláudia. Eu gosto, ela é em pasta. É da Judéia? É da Judéia. Da Judéia, tá. E ela é em pasta. E aí, ela vai dar aqueles pontilhados do portão lá descascando. Que é esse meio, ó, pretinho que eu vou diluir aqui, ó. Posso vir aqui, eu posso sair dele. E eu vou dando aquele toque. Um toque envelhecido. Quer dizer, duas cores de tinta laranja, depois
Exato. Primeiro um laranja aceso, né? Que eu falo assim, uma cor bem fosforescente. Depois um gel, que é um laranja apagado. É só uma... assim, um por cima, quebrando. E o meu... Betume. Essa é a parte desse envelhecimento aqui. Agora sim é a técnica do enferrujar. Nós vamos envelhecer agora no talher. Envelhecer ele. Aquele talher lá dos nossos avós. Nós vamos fazer essa técnica que eu expliquei, que pode ser ou a pessoa passa um prime, né, e envelhece. Eu gosto de dar essa textura com massa. E é assim que eu vou fazer aqui pra vocês hoje, tá? Eu pego uma massa acrílica, aquela massa que também pode ser aquela de parede que a gente arrumar em casa. Pego na minha espátula e com um talher que eu tenho lá que eu não uso, eu venho e deposito essa massa. Depois de depositar, eu posso começar a bater nela para dar a textura que eu quero. Eu vou dando a textura, assim, ó. Se a pessoa tá sem textura, tudo bem, a gente pode passar aqui sem textura nenhuma, uma tinta, tá, Cláudia? Isso eu faria em outras superfícies também do mesmo jeito, sem ser um talher, na madeira também? Sim, do mesmo jeito. A não ser que é um talher e a pessoa não queira massa, lembre-se do prime. Porque a tinta não adere aí se eu não tiver um prime aí pra aderir. Eu tenho que esperar uma secagem. Eu não gosto de acelerar essa secagem, tá? Eu gosto de esperar 2 dias pra secar essa massa aí. 2 dias? Eu gosto de deixar ela lá. Eu não gosto de ficar secando no secador ela, tá? Eu gosto de respeitar. E aí ela vai ficar assim, firme. O detalhe, tá? Sempre que eu passo a massa, se você quer uma durabilidade bem grande, você pode misturar essa massa com cola, tá? Que cola? A cola branca, aquela extra, tá? A gente pode fazer isso. E aqui eu já tô com ela seca. E agora eu vou fazer uma mistura de cores, de novo com um pincel reto. Eu vou pegar aquela minha cerinha, tá? Vou tirar o excesso e eu uso ela para profundidade, para dar uma profundidade, por exemplo, aqui no talher, né? Eu venho aqui, ó, com o pincel reto e bato em alguns pontos no meu talher. Essa cera que você fala é o betume? É o betume. O betume da Judéia, tá? Betume da Judéia. Tá. Depois, você pode usar glitter, se você não tiver essa pátina. Eu gosto da pátina e eu uso esse dourado mais antigo, não aquele dourado vivo, assim, pode ser um cobre envelhecido. Existe a cera pátina hoje aí no mercado. A gente também bate aqui no talher e aí, ó, eu venho puxando esse escuro. Você tá usando? A pátina cera agora. Pátina cera. Isso, que vai fazendo este efeito, ó. Né? Esse efeito aqui, ó. Tá vendo? Dá uma segurada aí. Isso, começa a dar aquele efeito dourado daqueles talheres mais antigos, né? E eu faço isso ao longo da minha peça. Agora, um detalhe, Cláudia, que eu gosto de frisar. Vamos fazer a frente e vamos fazer as costas do nosso talher. Isso é muito importante. Porque quando eu colo numa peça, se você olhar do lado, dá para ver o verso da peça. Eu acho que o acabamento é algo muito importante no artesanato, né? Então, eu gosto de frisar isso. Após a secagem, só montar a peça. Que aqui eu escolhi, Cláudia, os 2 talheres, é uma tábua de cozinha, tá? Aí, a forma que vai colocar, você pode criar. Eu vou colocar 2 talheres aqui, eu opto para colocar ele aqui embaixo. Vou colar 3 lacinhos, né? Poderia ser a flor direto? Poderia. Que cola você usa? Eu gosto de usar essa cola de silicone fria. Cola de silicone fria. Isso, tá. Mas aí você tem que aguardar uns minutos. E flor de papel? Silene, mostra, durante o intervalo, bonitinha, colou. Olha que coisa linda, gente. Aí você falou que ali a gente pode colocar um recadinho, um bloquinho, né? Isso, é uma peça utilitária, né? Eu fiz pra cozinha. Aqui você pode deixar um recadinho pra família, pra filha, que esqueceu alguma coisa. Aqui você pode pendurar um pano de prato. Então, ela é bem útil, essa peça.